Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do nosso curso de resolução de exercícios de geometria analítica, nós vamos resolver dois exercícios que envolvem um produto por escalar. Se você quiser aulas teóricas sobre esse assunto, não esqueça que você pode acessar a nossa outra lista de reprodução com o curso de geometria analítica, beleza? Nesse curso aqui são só resolução de exercícios. Antes da gente passar para as resoluções, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo, você já faz parte da nossa comunidade. Se não está, o que você está esperando? Você vai usar as videoaulas desse canal aqui durante todo o seu curso de graduação. E às vezes até depois do seu curso, para poder estudar para concurso e para pós-graduação, beleza? Então, inscreve-se aí, super tranquilo. Outro recado, lembre-se que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Qualquer doação será bem-vinda e vai ajudar a manter esse canal aqui com conteúdos livres e gratuitos, beleza? Vamos lá agora para os exercícios. Vejamos aqui esse exercício. Seja o vetor u igual a lambda v, com v não sendo vetor nulo. Prove que o módulo de lambda é igual ao módulo de u sobre o módulo de v. Além disso, vamos provar aqui. Se u tem o mesmo sentido de v, então u vai ser igual ao módulo de u dividido por módulo de v vezes v. E ainda, se u tem sentido contrário de v, então u vai ser igual a menos o módulo de u sobre o módulo de v vezes v. Bom, o que a gente vai precisar fazer aqui é trabalhar com o conceito de produto por escalar, né? Lembrando que esse lambda aqui é um número, ou seja, um número real, que a gente vai chamar de escalar, e esse v aqui é um vetor. E quais são as regras quando você faz a multiplicação, né, de um escalar por um vetor? Bom, significa o seguinte, nós temos aqui um lambda v. Isso daqui quer dizer uma operação que representa o seguinte, esse vetor lambda v tem que ter a mesma direção do vetor v, ou seja, tem que ser paralelos, né? E a gente representa paralelos com essas duas barras aqui deitadas, né? Então, lambda v é um vetor que tem a mesma direção de v. Outra coisa também é o seguinte, que o módulo do lambda v, ele tem que ser igual, né, a módulo de lambda vezes o módulo de v. Por exemplo, digamos que lambda fosse 3. Então, significa o seguinte, que se eu pego o vetor 3v, ele tem que ter um tamanho, né, uma magnitude, que é 3 vezes o tamanho do v. Se eu pego também, por exemplo, um vetor que fosse menos 3v, ele de novo vai ter que ter um tamanho que é 3 vezes o vetor v. Ou seja, tira o módulo daquele número que eu estou multiplicando. Se é 3 vai ficar 3, se é menos 3 vai ficar 3 também, tá? Então é isso que essa regra está querendo dizer. Outra coisa também é o seguinte, se o lambda for maior do que 0, o que vai acontecer? Esse lambda v e o v, eles têm o mesmo sentido. Tem mesmo sentido. Ok, sentido. E se o nosso lambda for menor do que 0, então vai significar que lambda v e v tem sentido contrário. Tem sentido contrário. Então, essas são as consequências, né, de quando a gente faz um produto de um escalar por v, tá certo? Ok, agora vamos usar esse conhecimento para daí a gente resolver esse exercício. Vamos lá. Bom, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Bom, o primeiro item é módulo de lambda é igual ao módulo de u sobre o módulo de v. É interessante a gente ficar bastante atento, né? Quando é que nós temos número real, quando é que nós temos vetor. Veja que o módulo aqui, apesar de dar o mesmo nome, né? Módulo de lambda, módulo de u, a gente tem que prestar atenção que quando é número real, usa barra simples. Quando é um vetor, usa barra duplas. Em alguns livros, você vai encontrar barra simples sendo usado para tudo, tanto para vetor quanto para número real. Aí a própria pessoa tem que fazer distinção se aquele valor que a pessoa está colocando aqui dentro é um vetor ou se é um número real. Mas aqui eu gosto dessa anotação que já deixa claro para a pessoa, ó, isso aqui é vetor e isso aqui é número real. Bom, um erro comum aqui das pessoas é achar que, como nós temos uma equação que, entre aspas, poderia passar dividindo o v para o primeiro membro. Só que isso está errado, né? Você não pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um erro que eu estou escrevendo, ó, que o nosso lambda seria igual a u sobre v. Por que isso é um erro, né? Isso é um erro porque não tem divisão por vetor. Então, você não passa vetor dividindo desse jeito, tá? Então, não é assim que a gente vai fazer. Vamos ver agora como é que a gente vai fazer. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que o nosso u, né, ele é igual ao nosso lambda v, e quando é que dois vetores são iguais, né? Ou seja, se você dizer que um vetor é igual a outro vetor, significa dizer que ele tem que ter a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Ou seja, tem que ter o módulo de u igual ao módulo de lambda v, né, já que eles são iguais. Ok. Bom, só que o módulo de lambda v, a gente acabou de ver aqui no nosso resuminho de produto por escalar, é igual ao quê? Bom, módulo de u, vou repetir, né? O módulo de v, a gente acabou de ver que é módulo do lambda vezes o módulo de v.
Aí agora veja o seguinte, ó, o resultado do módulo é um número. Então isso aqui, ó, é um número, vai representar o comprimento do vetor, né? Aqui também é um número, que vai representar o comprimento do vetor, e aqui também é um número, que vai representar a distância do lambda para o zero, né? Então agora sim eu tenho uma equação que só envolve números, então eu posso usar o que a gente já sabe, né? Que é o seguinte, que a gente pode pegar e isolar aquele módulo de lambda e dizer que ele é igual ao módulo de U dividido pelo módulo de V. E aqui tem um detalhe importante, ó, que é bom te lembrar, ó, já que o seguinte, o módulo de V ele não é zero. Por que o módulo de V não é zero? Porque ele deu como uma hipótese do problema que o vetor V não é o vetor nulo. Então, se ele não é o vetor nulo, então algum comprimento ele tem, ou seja, o módulo dele é diferente de zero. Então, bom, essa primeira parte aqui, terminamos o item 1, né? Vamos agora para os próximos itens, certo? Bom, o que ele fala aqui? Ele fala aqui, nesse segundo item, se U tem o mesmo sentido de V, então U tem que ser igual ao módulo de U dividido por módulo de V vezes o vetor V. Bom, vamos lá. A gente acabou de fazer aqui no primeiro item, né? Vamos até escrever aqui, né? Esse aqui é o item 1, né? Que o módulo de lambda é igual a isso aqui tudo, né? Bom, eu sei que o meu U, ele deu lá no nosso exercício, né? Vamos lembrar que o meu U é igual ao nosso lambda V, tá? Então, eu já sei que o módulo desse lambda é essa expressão aqui. Mas vamos lá. Para que o vetor U tenha o mesmo sentido do vetor V, o que tem que acontecer? Bom, vamos lembrar que quando o número multiplicando o vetor é positivo, o vetor que você tem como resultado, ele vai ser de mesma direção que o vetor que você tinha antes. Então, para que você tenha U com o mesmo sentido do que, né, V, o que vai acontecer? Esse lambda vai ter que ser positivo, né? Lambda vai ter que ser positivo. Porque aí, lambda sendo positivo, essa conta aqui que é lambda V vai ter o mesmo sentido de V, e aí o meu U vai ter o mesmo sentido de V também, que ele pede. Então, nós temos que ter lambda maior do que zero. Bom, já que lambda vai ter que ser maior que zero, vamos lá. Ó. O que é o módulo de lambda, né? Isso aqui? Bom, e o módulo de um número, né? Ó, o módulo do número que é positivo, esse módulo é igual a esse próprio número. Ou seja, vamos ter o seguinte, no lugar de lambda, né? Vamos poder colocar... Vou até voltar aqui e escrever, né? Para a gente ter isso em mente. Então, ó, se eu tenho um módulo de lambda, e lambda é um número positivo, isso dá o próprio lambda. E aí agora vamos escrever o seguinte, olha só, o nosso U ele não é igual a lambda V, e o nosso lambda nessa coisa toda, então é simplesmente dizer o seguinte, o módulo de V vai ser igual, ou o módulo de lambda vai ser o próprio lambda, então vai ser o próprio valor que está aqui, ó, módulo de U dividido por módulo de V, que vai ser vezes o vetor V. Então era exatamente o que ele queria ali no segundo item do exercício, né? Vamos agora para o terceiro item do exercício, né, que é o último. Vamos lá. Ele fala de novo, né? Nós temos que U é igual a lambda V. Ok. E ele fala que U tem que ter sentido contrário de V. Vamos lembrar aqui, ó. Um lambda V tem sentido contrário do V quando o lambda for negativo. Então veja, se esse lambda for negativo, ó, lambda sendo negativo, o que vai acontecer? O nosso lambda V tem sentido contrário de V. E aí, o U sendo o resultado dessa operação, né? Ele vai ter o sentido contrário de V também, que é o que ele quer aqui, tá certo? Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Se lambda é negativo, o que vai acontecer? Bom, o módulo de um número real, sendo esse número real negativo, por definição é menos ele, né? A gente tem que trocar o sinal dele, tá? Então, isso significa dizer o seguinte, ó, que aqui o resultado vai ser o quê? Menos o que está aqui, né? Então, o que vai ficar? O nosso U vai ser igual a menos o módulo de U dividido pelo módulo de V, tá? Que era exatamente o que ele pedia lá no exercício, tá bom? Então, isso aqui fecha esse nosso exercício. Vejamos esse exercício. Seja o vetor não nulo, V. Chamamos de versor de V o vetor dado por 1 sobre módulo de V multiplicando V. Prove que o versor de V é unitário, isto é, tem módulo igual a 1 e tem a mesma direção e sentido de V. Bom, resolver esse exercício vai envolver a gente estar bem afiado lá com as propriedades de produto subescalar, né? Vamos começar com essa primeira parte aqui, ó, onde ele fala que o versor de V é unitário, né? Bom, vamos lá. Então, eu tenho que tirar o módulo dele e ver que ele é igual a 1. Bom, tirando o módulo daquele vetor, vai ficar módulo de 1 sobre módulo de V vezes o vetor V. Vamos lembrar lá que no produto por escalar, né? Lembrando que isso aqui é um escalar, né? Por quê? Ora, 1 é um número real, é um escalar. Módulo de V dá como resultado um número, ou seja, um escalar. O módulo de V a gente já sabe que está associado com o comprimento dos representantes de V, né? Dos segmentos orientados que representam V. Então, o que vai acontecer? Essa
parte aqui que eu marquei é um número real, né? É um escalar. Então, nós temos aqui um produto por escalar. E o módulo disso daqui, né, é o quê? É você pegar o módulo desse número que é o valor, né, o escalar que está multiplicando, e multiplicar pelo módulo do vetor V, tá? Isso é o que a gente tem lá do produto por escalar, né? E aí o que acontece agora? Bom, esse termo aqui dentro, ele é positivo ou negativo? Ora, módulo de V dá como resultado um número positivo, né? Porque a gente já viu que está associado a tamanho, né? Então, isso aqui, ou seja, distância, então isso aqui é um número positivo. E quando eu tenho um módulo de algo que é positivo, o que acontece? O módulo dá ele mesmo. Então, isso aqui vai dar 1 sobre módulo de V vezes o módulo de V. E vamos botar aqui, ó, pois, para só lembrar, né? Pois 1 sobre módulo de V é algo positivo. Bom, ok. Aí o que vai acontecer aqui? Ora, aqui o que nós temos são tudo número, tá? Essa operação toda aqui é com números. Então, isso aqui é um número, isso aqui é um número e aqui é um número. E esse número, que é o módulo de V, vai ser igual a esse. Ou seja, quando eu dividir isso por isso, vai dar 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, eu chego na conclusão no final aqui, ó, que de fato o módulo daquele vetor é igual a 1. Portanto, ele é unitário. Então, essa primeira parte aqui, ó, ela já foi. Vamos botar aqui um marcadorzinho para dizer que essa parte aqui já foi, tá? Bom, vamos agora para a outra parte, né? Dizer que tem a mesma direção e sentido de V. Bom, ora, eu sei que 1 sobre módulo de V tem a mesma direção, ou seja, é paralela a V. Por quê? Porque isso aqui é um produto por escalar, né? Então, nós temos um escalar, que é 1 sobre módulo de V, sendo multiplicado por V. E, por definição, quando você pega um vetor e multiplica por um escalar, o resultado dele dá algo que tem a mesma direção do vetor que você tinha originalmente. Então, pois temos um produto por escalar. Um produto por escalar. Ok. Então, já foi a outra parte desse exercício. Agora, qual é a última parte aqui? Fala que tem o mesmo sentido. De novo, né? Pelo produto por escalar, quando o número que você multiplica, quando o escalar que você multiplica é positivo, o sentido não muda. Então, como nós temos o seguinte, 1 sobre módulo de V maior do que 0, então, vamos botar assim, ó. Então, vai acontecer o quê? 1 sobre módulo de V tem mesmo sentido, tem mesmo... Beleza, sentido de V. Ou seja, essas duas partes aqui, né, do exercício, essas duas últimas partes, foi usar as propriedades que você tem de um produto por escalar, né? Então, de fato, como é um número positivo, multipliquei esse número positivo por um vetor, o resultado dá um outro vetor que tem o mesmo sentido do anterior, tá bom? Então, isso aqui fecha esse exercício, tá? Tudo que ele pede, né? Foi só usar mesmo as propriedades de produto por escalar e a gente conseguiu resolver, tá bom? E aí, o que você achou dessa videoaula? Tem algum comentário, alguma dúvida? Deixa aí na seção abaixo. Não esqueça de deixar o seu curtir nessa videoaula, compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. Vou deixar para vocês um exercício, está aparecendo aqui embaixo. Eu quero que vocês resolvam, coloquem na seção de comentários para a gente poder discutir, beleza? Você também pode acessar outras videoaulas do meu canal, acessando aqui no quadrado que vai aparecer em algum lugar aqui, tá certo? Vejo vocês na próxima videoaula. Até mais e tchau!